Ela é o segundo maior felino das Américas. Você já sabe de quem que eu estou falando? A exuberante onça parda é o tema do É o Bicho de hoje. Um animal com enorme capacidade de adaptação que pode viver tanto em florestas densas quanto nos arredores de áreas urbanas. É nesse recinto, no Zoológico de Americana, que vive o casal de onça parda. Darwin e Olivia já atingiram a meia-idade e estão no local há mais de 10 anos. É a espécie terrestre com a mais ampla distribuição geográfica das Américas. A distribuição dela na área de ocorrência dela é extremamente ampla. Tá? A onça parda ela pega do continente americano, desde lá para cima no Canadá até Patagônia, extremo sul aqui da América do Sul. Tá? Então, é a mesma espécie, porém dividida em várias subespécies. Então, a gente tem hoje 30 subespécies da onça parda. Tá? E algumas subespécies ocorrem aqui no Brasil, e a gente tem algumas morfologias diferentes de adaptação, né? Então é um bicho que, além dessa amplitude geográfica que tem essa distribuição dela, ela é um animal extremamente adaptável, como você falou, para ambiente antropofizado, para conviver perto da gente. Tá? Então, aqui na nossa região aqui de Campinas, estamos em Americana, existe ocorrência relativamente comum de onça parda. Tá? Por exemplo, Americana, que é uma das menores cidades aí do estado de São Paulo, não tem nem praticamente área rural, tem uma aparição meio frequente, comum de onça parda aqui. Mas espera lá, se é um bicho topo de cadeia, como viveria na cidade? Ela pode se adaptar a comer animais pequenos, por exemplo, predar animais de produção. Então, é um bicho que, como você disse, super adaptável. A onça parda, ela é da subfamília Feline. Ela é um felídeo, família Felidae, da subfamília Feline. Ela é a maior. Então, das características físicas, ela vai variar de 50 a 70 quilos de peso. Não é um bicho pequeno, é um bicho sarado. Tem registro de recorde de 120 quilos acima do padrão normal de uma onça pintada, por exemplo. Então, é um bicho que vai depender da disponibilidade de alimento para ela. Tá? Então, tem bicho que, de repente, vive em área que preda bichos menores, come menos, automaticamente são subespécies menores. E tem bicho que fica com um porte maior. Por exemplo, tem uma da Patagônia, que é bem mais peluda, e ela preda o guanaco, que parece uma lhama, que é um bicho que chega a 90 quilos, é enorme. Então, assim, são bichos mais robustos, pelagem mais longa, peludona, parece que ela é bem mais fofa. Então ela é para adaptação para aquele clima extremamente frio, né? Então, por exemplo, a parte da pata traseira dela, parece que ela é um carro dragster, né? Ela é meio elevada a parte traseira. Então, dos felinos ela é caracterizada por ter umas patas traseiras mais longas, proporcional ao corpo. Bicho que tem uma aceleração extremamente rápida, como a maioria das espécies dos felídeos aí, na espreita ela tem que tomar uma certa distância e dar aquela explosão. Ela chega a 80 km por hora, né, no curto prazo, assim. Então é um bicho que, lá vamos falar, uma subespécie do Canadá, por exemplo, ela chega a registro de predar alce, lógico que menor, mas o apiti, que é aquele também um cervídeo enorme que tem lá no Canadá. Então,
É bicho que também pode se contentar com uma galinha, com um pato, com um cordeirinho, alguma coisa, entendeu? Nesse nível. Então, é um bicho extremamente adaptável. E bem exuberante também, né? Então, assim, você tem aqui na região, tem um pessoal que coloca câmera trap aqui perto da represa, dos rios aqui, que faz parte aqui da região nossa aqui, e registra. Então, aqui elas tem muita abundância de capivara, por exemplo. Capivara também é um bicho, um macho adulto, chega a 70 quilos. É um bicho grande, é o maior roedor do mundo. E elas conseguem predar. Então, pode estar onde for que ela sobrevive. E muitos registros de câmera, hoje, né, muitos condomínios são monitorados por câmeras e tal. Vira e mexe tem imagem, tinha uma onça ontem aqui zanzando e tal. E ela ocupa um espaço muito grande, tá? Então está se sobrepondo esses territórios de outros indivíduos. Então tem que invadir a cidade também. Invadir não, quem invadiu foi a gente. Tá? Exatamente. Então elas estão ocupando isso aí e se dando bem. Também chamadas de puma ou sussuarana, são animais com hábitos crepusculares. São mais ativos no final de tarde e durante a noite. São animais solitários e oportunistas, aproveitando qualquer chance para se alimentarem. A onça parda é um predador estritamente carnívoro. Porém, a espécie é uma das mais generalistas entre os felinos. Ela pode se contentar tanto com um bicho pequeno, tá? Se tiver com fome, ela se vira, e animais de porte maiores, aí, uma capivara, tal, que não é fácil. O bicho, a capivara tem uma mordida extremamente potente, é um roedor, um bicho o bicho tem que ser bem treinado aí, para conseguir predar um animal desse. No zoológico, a gente tenta simular esse comportamento alimentar dela da natureza. Então, ela come carne vermelha, no caso, carne bovina, que é composta de músculo bovino, e aí, quando ela vai comer uma presa, ela come as vísceras da presa, ela come partes de ossos que ela precisa desse cálcio, e como é que a gente consegue simular isso daí? Pescoço de frango, por exemplo, tem muito cálcio, tem bastante osso para ela. A gente coloca aminomix, que é um composto mineral enriquecido de cálcio, para também suprir essas outras necessidades, além de vísceras, fígado, pedaço de coração, e assim vai. Então, por volta de 1,5 kg de músculo, né, que a gente dá, mais 1 kg de frango, 1,5 kg mais meio quilo de víscera, coisa assim, tá? Por dia. Por dia, mais ou menos quantos 3 quilos. É bastante. Como que se dá, na verdade, a reprodução da espécie da onça parda? Tá. A gestação é relativamente curta para outras espécies aí, mas felídeos geralmente tem um período de gestação curto. O dela vai variar entre 90 e 96 dias. Então dá 3 meses de gestação. Filhote nasce por volta de 3 a 4 filhotes. Os filhotes nascem todo pintadinho. Apesar de o nome dela ser onça parda, sussuarana, que remete a uma pelagem constante, o filhote ele nasce com essa pelagem pintadinha. E isso ajuda bastante ele a se camuflar na natureza para tentar fugir dos predadores aí. Essa padronagem de pintado perdura por volta do 14º semana, mas tem alguns indivíduos que perdura por mais de ano. Então, na natureza é um animal que reproduz com uma certa facilidade. Você não teria tanto na redondeza. Como é bicho de topo de cadeia, seria predado. Tem registro, por exemplo, de predação até por sucuri. Tem um registro novo que acharam uma onça parda dentro da barriga de uma sucuri. Então, onça pintada pode predar onça parda. Então, na cidade, ela está dominando, porque não vai ter esses grandes predadores por aqui. Então, ela se dá melhor nessa área.
em um ambiente mais natural, mais parçado e tal, talvez a distribuição dela, o espaço, ela precisa, por exemplo, de um território de 50 a 100 quilômetros quadrados. É muito grande. Então, vai sobrepor com de outros animais, tipo essa pintada, por exemplo, que aí poderia até predá-la. Tá? Não é comum, a onça pintada ela não faz parte do cardápio dela, mas pode acontecer. Então, voltando à parte da reprodução, que acabei extrapolando aí, ela cria super bem aqui na região e vira e mexe aparece. Geralmente, o que aparece na cidade perdido são jovens, porque a mãe acompanha os filhotes até 1 ano, mais ou menos, e aí ela tem que, sai para lá, para não correr risco de ter consanguinidade, de cruzar com a mãe, né? Então vai para lá e vai achar um território para você. E eles perdidos começam a aparecer, destemido, sem saber direcionar, acabar aparecendo dentro da cidade, acabar aparecendo em condomínios. E esses animais têm uma agilidade assim, extrema. Eu já vi pessoalmente de aparição na cidade, ela passar por baixo de alambrado, por exemplo, de um espaço extremamente curto, de 25 centímetros, e passou assim como se fosse nada de barreira. Ao mesmo tempo, uma outra parte fechada, um alambrado padrão, que deve ser uns 2,30 metros, alguma coisa, ela pular como se também não fosse nada, entendeu? Então, um bicho muito ninja. As onças pardas ocorrem em todos os biomas brasileiros e a sua conservação depende da preservação de cada um desses ecossistemas. Ela já é considerada um animal em extinção? Não. Ela é abundante, pode ter alguns lugares da divisão da onde ela ocorre naturalmente que pode estar extinta. Tá? Então, aqui no Brasil não é ameaçada de extinção. Então, na classificação da IUCN, pode ser que alguns países ela seja considerada ameaçada de extinção. Tá? Então, existe alguns países que culturalmente acabam matando isso aí porque ela vai predar animais de produção. E então, isso aí vai diminuir, vai acabar ameaçando realmente a espécie. Então, no Brasil, não. No Brasil, graças a Deus, é um bicho que as pessoas têm tido consciência na preservação. Não temos casos de ataque a seres humanos aqui no Brasil, tá? Diferente de outros lugares aí que tem sim registros de ataque. Mas no Brasil, a nossa subespécie que ocorre aqui, graças a Deus, ela é super tolerante aí pra gente. Acho que é até válido a gente falar, né? Caso um ser humano aviste, né, uma onça parda, o que ele deve ou não fazer? A recomendação é você não perder ela de vista, né? Você ficar sempre de olho nela e ir afastando, tá? Para alguns predadores. Quando você vira de costa, quer dizer, tá chamando para ser pego. Então, até no próprio zoológico, se você tá andando, você vira de costa, o bicho vem que vem na tela, né? Às vezes até para brincar. E gato faz isso também, doméstico. Você tá lá brincando lá, na hora que você finge que não tá mais olhando, ele vem. Então, é instintivo dele agir dessa forma. Então, você saindo de frente, até perder de vista, calmo, sem fazer muito barulho, alguma coisa assim. Porque um barulho, por exemplo, não quer dizer que você é uma presa barulhenta, mas sim é uma ameaça para o meu filhote. Você não sabe se de repente ela está com o filhote protegendo. Então esse barulho pode instigar esse instinto de defesa do filhote. Então saia quietinho, de olho lá, quando toma uma distância, ela distraiu, geralmente ela vai ficar te olhando e vai querer também fugir. Tá? As nossas ocorrências aqui tá sendo geralmente para isso daí. E não sair correndo, tá? É um animal maravilhoso, tem várias aparições aí que o pessoal tá às vezes isolado de bike, fazendo trilha, aquela coisa toda. Aí eu vi
a gente sente que o bicho não tem essa ocorrência, lógico, você não vai perseguir o bicho para tirar uma selfie, para tentar fazer uma foto mais de perto. Não, respeite aquele limite, você viu, tá ali, tome a distância, mas né, vale aí um registro de longe. Por ser um predador de topo da cadeia alimentar, a presença da onça-parda é um indicador da saúde e do equilíbrio do ecossistema. O seu desaparecimento indica que o ambiente não está mais adequado para a vida. Você acredita que já tem algumas consequências para esses animais com relação às mudanças climáticas, ao aquecimento global? Isso pode prejudicar essa espécie de alguma forma, ou já começou até mesmo a mudar alguma coisa com relação aos hábitos, à alimentação? Tá, diretamente com ela, eu não acredito. Por quê? Na verdade, desde o comecinho a gente está falando que é uma espécie super adaptável, que tem nos extremos. Tem lá no Canadá, onde o frio é extremo, tem lá na Patagônia, onde tem aquele vento congelante, como tem na América Central, como tem na Amazônia, entendeu? Então, essa parte do aquecimento global para uma espécie tão adaptada não afetaria. Porém, entendo. Porém, do que ela depende pode ser afetado. Entendeu? Então, o guanaco, vamos pegar um exemplo de um extremo. O guanaco tem uma distribuição geográfica aqui da América do Sul, na parte leste, né, da América do Sul, e aí em regiões bem frias. Se esse aquecimento global afetar o guanaco, essa subespécie ela vai perder a fonte de alimento dela. Tá? Então, daquela região, daquele território, e aí vai ter as consequências. Ela enfraquecida, reprodução menor, o espaço, aquela coisa. E você já percebe que a distribuição, o espaço, o território dessa subespécie é bem maior do que das espécies que tem mais nessa parte mais aquecida, aqui que tem mais vantagem por ter mais alimento, tá? Então, não ela, vai afetar ela, mas de outra forma, não diretamente, diretamente ela pelo alimento. Muita gente não sabe e a gente precisa educar, ensinar essa parte que o zoológico não recebe bicho aleatório assim da natureza. Tinha um caçador lá, ele pegou o bicho e levou lá pro zoológico, lá hoje tá lá, é aquele bicho do zoológico. Não funciona assim, tá? Então o zoológico não tem essa função. Por exemplo, uma coletadeira de cana atropelou lá uns filhotes lá de onça parda, quebrou a perna dele e tal. Por mais que fez a cirurgia, vai saber que ele não vai estar mais apto para fazer a soltura dele, ele não vai ter sucesso na captura de alimento. Por mais que eu falei para você, olha, é um bicho super adaptável, pode comer a galinha, pode comer o pato, mas ele não vai conseguir fugir do predador, porque o cara, o sitiante, pode ter um cachorro lá, alguma coisa, e, entendeu? Não vai conseguir subir numa árvore para poder fugir desses animais. Então, existe uma avaliação técnica para saber se o CRAS, o CETRAS, vai conseguir fazer a soltura desse animal. Se ele falar, putz, não dá, então vai ter que ficar em algum lugar. Por que não num zoológico, onde as pessoas poderiam ver de perto o animal? A gente consegue conservar o que a gente conhece. Então, aquele papo, não sai porque aqui tem onça parda. Entendeu? Lá no tal lugar, lá à noite, lá, ontem viram uma onça parda aqui. A gente não estava falando que não tem esse problema, o bicho não tem esse registro de ataque a ser humano, tal. Também não vamos dar bandeira, né? Óbvio. Mas a gente conhecendo, sabendo o que é, tal, eu acho que é mais fácil, é didático, é importante, um dos pilares zoológicos, que é essa parte da conservação e outra da educação. Entendeu? Então, é a chance da pessoa poder conhecer. Então, por exemplo, no Brasil, os zoológicos estão com uma tendência muito forte de ter espécies brasileiras, né? Porque a gente vai no zoológico, vê várias espécies exóticas e acho que o zoológico é isso. Mas a gente mal conhece as nossas espécies aqui. Então, da parte da conservação,
dela, eu acho que o zoológico tem um papel importantíssimo. E se você pudesse resumir a onça parda em algumas palavras, quais seriam? Ah, é difícil, porque é um animal tão singular, assim, ela tem, é um bicho super astuta, um bicho que você pode estar andando numa mata, ela está a 2 metros de você, você não vai perceber, você não vai, mas ela já está te vendo há tanto tempo, um bicho é, muito esperto, veloz, ela é Sagaz, né? sagaz, astuta, muito show.